Bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aproveita e deixe o seu like agora no começo, isso ajuda muito o canal e faz com que o YouTube entregue esse vídeo a mais pessoas. E se quiser apoiar de forma ainda mais direta esse trabalho e tudo o que compartilho aqui, é só clicar em Seja Membro. Obrigada por estar aqui comigo. Vamos ao áudio de hoje. Ele quebra a casca. De 1964. Ensina-me, ó Espírito Santo, o testemunho de Jesus. Deixa-me compreender as maravilhas da lei divina. Jerusalém, de William Blake. Eu sou apenas um conservo seu e de seus irmãos que dão testemunho de Jesus. Apocalipse 19, versículo 10. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mateus 11, versículo 29. O jugo da lei é uma expressão rabínica comum para o estudo das Escrituras. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1, versículo 5, propõe uma troca das Escrituras com base em sua própria experiência pessoal por outras baseadas puramente em especulação. Ele quebra a casca. É muito difícil para o homem mudar sua compreensão do significado de um evento, uma vez que antigas interpretações aceitas se tornaram rigidamente fixadas em sua mente. Mas os 4 atos de Deus que velam sua imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, versículo 26, aparecem sob uma luz bastante diferente, em perspectiva, do que realmente são vistos em retrospecto. A ressurreição é o primeiro ato de Deus na revelação de sua imagem. Ela se cumpre de uma forma que o homem jamais poderia ter imaginado, por um despertar em seu crânio, não no final de sua história, mas dentro de sua história. A ressurreição é um evento que acontece na vida terrena do homem. Nossa vida humana tem seu significado único e sempre em relação à nossa ressurreição. O homem assim despertado é declarado filho de Deus por um ato poderoso, pois ressuscitou dentre os mortos, trata-se de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, versículo 4. A participação na vida da era vindoura depende do ato de Deus de despertar os mortos. Somos ressuscitados um a um para nos unirmos em um único homem, que é Deus. E o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia, o Senhor será um, e o seu nome um. Zacarias 14, versículo 9. A ressurreição é uma experiência individual, um despertar no próprio crânio, seguido instantaneamente por um nascimento sobrenatural a partir do próprio crânio, um nascimento privilegiado em uma nova criação. Isso é efetuado somente pela graça de Deus, e somente para tal despertar o Novo Testamento usa o termo ressurreição. Todos os outros homens, exceto os ressuscitados, são, na morte, restaurados à vida apenas para morrer novamente. Chegaram a ele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, deixando mulheres sem filhos, o homem deve casar com a viúva e gerar filhos para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro casaram-se com ela, e da mesma forma todos os 7, sem deixar filhos, morreram. Depois, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, de quem será a mulher esposa? Pois os 7 a tiveram por esposa. E Jesus lhes disse: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos nem se casam nem se dão em casamento, porque não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20, versículo 27, 36. Ele despertou do sonho da vida. Somos nós, que nos perdemos em visões tempestuosas, que mantemos com fantasmas uma luta inútil. Shelley. O propósito de Deus não reside em evoluir a ordem natural, mas em despertar seus filhos associados a ela. Pois o universo criado aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 19. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Digo-vos isto, que enquanto o céu e a terra subsistirem, nenhum i ou um tio se omitirá da lei,
até que aconteça tudo o que deve acontecer. Mateus 5 versículo 17, 18. A minha tarefa é dar testemunho da verdade. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, e todos os que não são surdos à verdade ouvem a minha voz. João 18 versículo 37, 38. Eu estava morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Apocalipse 1 versículo 18. Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1 versículo 5. O testemunho de Jesus deve ser ouvido e respondido. Alguns serão convencidos pelo que ele diz, enquanto outros descrerão. O testemunho de Jesus não pode ser induzido à vontade. É a revelação da imagem de Deus. Esse despertar repentino e completamente inesperado no crânio de alguém, ao descobrir que se trata de um sepulcro no qual você foi sepultado, é desconcertante e desconcertante. A ressurreição é o primeiro ato de Deus na revelação do seu desejo primordial. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1 versículo 26. Aquele que começou a boa obra em vocês a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, 15. A obra de Deus em você estará completa quando vocês assumirem a forma de Cristo. Gálatas 4, 19. Então vocês serão despertados e ressuscitarão dentre os mortos. O primeiro ato pelo qual Deus revela o Filho, que é o resplendor do esplendor de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, 3, é um ato duplo. Desperta o adormecido e o faz sair do seu crânio, e nasce de novo. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5 versículo 14. Ele nasceu de novo. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível, guardada nos céus para ele. E Pedro 1, 3, 4. O novo nascimento segue a ressurreição. A carne só pode dar à luz carne, é o Espírito que dá à luz Espírito. Portanto, não fiquem admirados quando eu lhes disser que é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, vocês ouvem a sua voz, mas não sabem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. João 3 versículo 6, 8. O homem desperta dentro de seu crânio para descobrir que está sepultado nele. Intuitivamente, ele sabe que, se empurrar a base do crânio, uma abertura será feita e ele emergirá. Ele empurra a base, encontra uma abertura e sai com a cabeça primeiro, da mesma maneira que uma criança nasce. Enquanto contempla o crânio do qual acabou de emergir, de repente surge um som como de um vento forte que preenche toda a sala. Ele ouve o som, mas não sabe de onde vem ou para onde está indo. Sua atenção é desviada por um momento do corpo do qual acabou de emergir pelo som do vento. Ao olhar para trás, para o corpo, ele se surpreende ao descobrir que ele foi removido e, em seu lugar, sentam-se 3 homens, um senta-se onde estava a cabeça e 2 sentam-se onde estavam os pés. Eles também ouvem o som da vitória poderosa, mas não sabem de onde vem ou para onde vai. Eles não veem o homem que nasce de seu crânio, mas encontram o sinal de seu nascimento, um bebê envolto em faixas, deitado no chão. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Libertador, o Messias, o Senhor. E este é o sinal para vocês: encontrarão um bebê deitado, todo envolto em panos, numa manjedoura. Lucas 2 versículo 11, 12. Eles encontram o sinal de seu nascimento, mas não o homem nascido 2 vezes, pois ele agora é declarado Filho de Deus por um ato poderoso, pois ressuscitou dos mortos. Romanos 1 versículo 4. Meu Pai e eu somos um. João 10 versículo 30. O segundo poder desvenda o mistério da paternidade e da fraternidade dos homens. O homem encontra Davi, de fama bíblica, e descobre que sua natureza e missão são espirituais, não físicas ou históricas. Encontrei Davi. Ele clamará por mim. Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 20, 26. Tu és meu filho,
eu hoje te gerei. Salmo 2 versículo 7. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10 versículo 22. Disse-lhes ele, que como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi o chama de Senhor, como, pois, pode ser filho de Davi? Lucas 20 versículo 41, 44. Davi, em espírito, o chama de meu Pai. Quando o Messias, a imagem do Deus invisível, for formado no homem, este encontrará Davi, e Davi o chamará de Pai. Eventualmente, todos os homens dirão a Davi: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2 versículo 7. E todos conhecerão a paternidade e a fraternidade da humanidade. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e nada mais pediremos. Jesus respondeu: Filipe, estou há tanto tempo convosco, e ainda não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Como, então, dizes: Mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? João 14 versículo 8, 10. O terceiro ato poderoso revela que a imagem de Deus é de natureza dupla. Vós sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3 versículo 16. E o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Agora, pois, meus amigos, o sangue de Jesus nos liberta para entrarmos com confiança no santuário, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, o caminho da sua carne. Hebreus 10 versículo 19, 20. Um raio divide o homem em dois, do topo do crânio à base da espinha. Ele é partido como se fosse uma árvore atingida por um raio. Na base do seu corpo decepado, ele vê o sangue de Jesus, uma poça de ouro derretido, ele sabe que é ele mesmo, então, fundindo-se com o sangue de Jesus, ele ascende pela espinha decepada em um movimento serpentino até o crânio. Isso se cumpre para cumprir a Escritura. É necessário que este filho do homem seja levantado como a serpente foi levantada por Moisés no deserto. João 3 versículo 14. O quarto e último ato é uma expressão da satisfação de Deus com a sua obra. E viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1 versículo 31. O crânio do homem subitamente se torna translúcido. Pairando sobre ele, como se flutuasse, há uma pomba com os olhos fixos nele, com amor. E eis que os céus se lhe abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho, meu amado, em quem me comprazo. Mateus 3 versículo 16, 17. A pomba desce sobre ele e o envolve com amor, beijando-lhe o rosto, a cabeça e o pescoço. Esses quatro atos poderosos, embora separados no tempo por aproximadamente 3 anos e meio, são todos partes de um único complexo. São conferidos ao Cristo ressuscitado, nessas quatro experiências místicas e sobrenaturais do homem, os nomes divinos de Jesus, Pai, Filho do Homem, Filho de Deus. A ressurreição é uma experiência pessoal única, por definição, a ressurreição de Cristo. Embora a ressurreição em si não seja descrita em nenhum lugar das Escrituras, ela representa o ponto central da fé cristã. Ela marca a divisão entre esta era e aquela era em que até a lei da morte é quebrada, onde não se morre mais, onde todos são iguais aos anjos, filhos não mais deste mundo, mas daquele mundo, de Deus e da ressurreição. É uma nova criação. Tornar-se outra pessoa é extinguir-se, na prática, morrer. É nesse sentido que Deus morreu pelo homem. Ele, sendo em forma de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2 versículo 6, 7. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Eu dou a minha vida para recebê-la de volta. Ninguém a roubou de mim, eu a dou de livre e espontânea vontade. Tenho o direito de entregá-la e tenho o direito de recebê-la de volta. João 10 versículo 17, 18. Após a ressurreição,
o homem relê nas escrituras antigas insinuações e prenúncios da verdade tal como a vivenciou. No papel do livro está escrito a meu respeito. Salmo 40, versículo 7. Não sabeis que Jesus Cristo está em vós? 2 Coríntios 13, versículo 5. Cristo não poderia emergir do homem em quem não existia. Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o pusera. Porque ainda não conheciam, isto é, não entendiam, a Escritura, que dizia que ele devia ressuscitar dos mortos. João 20, versículo 2, 9. Um dos homens no túmulo encontrou o menino, o sinal do nascimento sobrenatural, mas eles não o viram. Lucas 24, versículo 24, o homem que nasceu sobrenaturalmente. Ele ressuscitou. Ele nasceu de novo, disse ele. Mas estas palavras pareceram aos outros como fábula, e não acreditaram nelas. Lucas 24, versículo 11. Ressuscitar é trazer a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, versículo 49. Não há perda de identidade, mas há uma descontinuidade radical de forma. Ele transformará o nosso corpo de humilhação, para ser semelhante, literalmente, da mesma forma, ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, versículo 20, 21. O desejo primordial de Deus. Façamos o homem à nossa imagem está amadurecendo em seu devido tempo. E não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Atos 1, versículo 7. A visão tem o seu tempo determinado. Ela amadurece e floresce. Se for para muito tempo, espere. Pois é certa, e não tardará. Abacuque 2, versículo 3. A história sagrada de Israel, como está registrada no Antigo Testamento, é uma história completamente profética que Deus traz ao clímax e à realização em Jesus Cristo em você. O Senhor dos Exércitos jurou. Como planejei, assim será. E como determinei, assim se realizará. Isaías 14, versículo 24. As promessas de Deus, há tanto tempo acalentadas como brotos na árvore do seu propósito em desenvolvimento, desabrocharão em flor em 4 atos poderosos, em Cristo, em você. A força total desta verdade pode passar despercebida porque você não está consciente de nenhuma ruptura repentina com o passado. Algo novo aconteceu. Você nasceu de novo. Grande é, na verdade, o mistério da nossa religião. 1 Timóteo 3, versículo 16. Tudo o que está escrito nas Escrituras sobre Jesus Cristo está escrito sobre o homem. E, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Lucas 23, versículo 33. O sepulcro escavado na rocha, onde ninguém jamais havia sido depositado. Lucas 23, versículo 53, é o crânio do homem. E se fomos unidos a ele numa morte semelhante à sua, certamente o seremos numa ressurreição semelhante à sua. Romanos 6, versículo 5. Relatei minha própria experiência para que você possa conhecer a verdade sobre o mistério cristão, a mensagem da salvação como eu mesmo a experimentei. A imagem divina é revelada nesta série de eventos sobrenaturais que evocam reações de admiração e admiração. A experiência pessoal deve selar a verdade das Escrituras. Deus está enterrado no crânio do homem. Seu nome é Eu Sou. Ele despertará no crânio do homem. Ele emergirá do crânio do homem e nascerá de novo. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Jesus Cristo é a verdadeira identidade de cada homem. Agora, pois, vai e escreve isto diante deles numa tábua, e inscreve-o num livro, para que seja para os dias vindouros por testemunho perpétuo. Isaías 30, versículo 8. As citações bíblicas em Ele Quebra-Casca são da King James, versões padrão revisadas, da Nova Bíblia Inglesa e Moffatt's. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Comentem e compartilhem para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.